Queridos, olá, tudo bem? Vamos iniciar então a aula de número 7, como você bem pode ver, e por sinal a última aula do livro de Química Orgânica. Eu tenho um alento para te dar depois de toda aquela parte tortuosa de reações orgânicas. Vamos entrar agora numa das melhores partes da química, como um todo, que é a bioquímica. Super fácil, cai de maneira bem pontual nas provas, dentro de funções orgânicas muitas vezes, e é um assunto super acessível, tenho certeza que vocês vão gostar. Então vamos começar trabalhando com os aminoácidos, que é a primeira parte da aulinha de hoje. Então me acompanhe. Você encontra os aminoácidos aqui no seu livro, na página de número, deixa eu só arrumar aqui para você, está aqui, página de número, prontinho, 227, ok? Então, o que diabos são os aminoácidos, que fazem parte dos grupos bioquímicos? Veja, existem grupos de compostos classificados como compostos bioquímicos. E os aminoácidos, sem dúvida, são um dos mais importantes, talvez o mais importante grupo dentro da bioquímica. Aminoácidos são super fáceis de se identificar, porque como o próprio nome já diz, você tem que ter um radical amino e um radical ácido. Então vamos colocar aqui, ó, o amino, que é o NH2, desse jeito, e o radical ácido, que é o CO. Então vamos colocar aqui para você o CO, que é o radical de ácido. Isso é um aminoácido, ok? Amino aqui embaixo, amino e ácido aqui em cima. Aminoácido. Tudo bem? E esse aminoácido, interessante salientar, ele representa os aminoácidos que são aminoácidos padrão. Como assim? Eles são um padrão de todos os aminoácidos dentro da bioquímica, pois eles possuem o amino no primeiro carbono posterior à carboxila, que a gente chama de carbono alfa. E é legal salientar isso porque as provas adoram mencionar. Ah, o aminoácido em questão é um aminoácido alfa. O aminoácido que você está analisando é um aminoácido alfa. A resposta é sim, todos os aminoácidos da natureza são aminoácidos alfa. A gente não tem na natureza aminoácidos do tipo beta, gama e assim por diante. Lembrando que para ser beta, teria que ter o radical amino no segundo carbono posterior à carboxila. Seria o carbono 3. E se for um radical amino num carbono gama, ou seja, no quarto carbono posterior à carboxila, contando a carboxila, desse jeito, assim, você teria, por tal, um aminoácido gama, quarto carbono ou terceiro carbono posterior à carboxila. Entretanto, como o professor mencionou, todos os aminoácidos naturais são do tipo alfa. Então você só vai encontrar aminoácidos nos quais o amino se encontra neste primeiro carbono. Uma outra observação interessante é que os aminoácidos, de uma forma mais geral, tirando a glicina, que é a menor partícula de aminoácido, onde você tem 2 hidrogênios aqui, tirando a glicina, todos os outros aminoácidos, eles são compostos desse jeito. Ó. Você tem um radical aqui desse lado. E por tal motivo, você sempre vai ter 4 radicais diferentes. Portanto, a grande maioria dos aminoácidos possui carbono quiral, que é esse carbono aqui. E aí tem uma curiosidade, né? Todos os aminoácidos que existem no planeta Terra e que compõem o nosso corpo são aminoácidos levógeros. Olha que interessante isso. São aminoácidos canhotos. Não tem nenhum aminoácido destro. Todos os aminoácidos são canhotos. Por quê? Não sei, fazem parte da nossa constituição. Vieram junto com asteroides, raios cósmicos, talvez tenham formado também esses aminoácidos, mas quando asteroides colidiram com o planeta Terra e outras partículas espaciais, trouxeram consigo esses aminoácidos
todos eles canhotos e que nos estruturam da forma como nós somos. É interessante. Então, isso é um aminoácido. Tem que ter o radical amino, tem que ter o radical ácido e todos os aminoácidos naturais são aminoácidos do tipo alfa, ou seja, possuem o radical amino no primeiro carbono posterior à carboxila, que é o COOH, C-O-O-H. Tudo bem? Quantos aminoácidos existem na natureza? Olha, não são muitos não, 20 e pouquinhos. Você não tem a obrigação de saber de todos e muito menos até de decorar algum aminoácido. A única coisa, digamos assim, que você deve cuidar é como eu olho para uma molécula e sei dizer que ela é uma molécula de aminoácido. Basta ter o radical amino e o radical ácido, você tem um aminoácido. Tudo bem? Pois bem, vamos aqui então para o caráter dos aminoácidos. Isso é uma coisa muito importante. Todos os aminoácidos vão apresentar um caráter anfótero. Anfótero. Se eles usarem outras palavras para falar desse duplo caráter dos aminoácidos, não se preocupem, basta você cuidar o prefixo. Se começa com anf, é de duplo. Lembra de anfíbio, tanto na terra quanto na água? Pois bem, é a mesma coisa aqui. E esse caráter anfótero dos aminoácidos é decorrente dos dois grupos que os aminoácidos têm que possuem caráteres específicos. Como assim? Perceba, aqui você tem o grupo ácido. E o grupo de ácido carboxílico, evidentemente, tem caráter ácido. Ácido. Assim. E aqui embaixo você tem o grupo das aminas. E como a gente falou, é sabido que as aminas se comportam como bases de Lewis por terem pares eletrônicos disponíveis e também como bases de Bronsted. Então ela apresenta um caráter básico. Lembra que o professor conversou com você? Lá na química orgânica, na parte de funções, você tem inúmeras funções orgânicas. No entanto, apenas 3 requerem um conhecimento prévio acerca de seus caráteres. São essas funções: as aminas, que são básicas, os ácidos carboxílicos, que são ácidos, e os fenóis, que também são ácidos. O resto é só neutro ou anfótero também. Entretanto, estes 3 requerem um conhecimento prévio acerca de seus caráteres. Pois bem, vamos ver como o radical ácido e o radical básico, eles reagem frente a 3 meios. Ou seja, se eu colocá-los em um meio neutro, ácido e básico, colocar numa solução ácida, numa solução básica ou num meio neutro, numa solução neutra, um aminoácido, como este irá se comportar? Bom, se o meio for neutro, no meio neutro você tem a mesma quantidade de H+ e de OH-. Então o que vai acontecer? O H+ vai acabar interagindo aqui com o radical amino, que possui ali o parzinho eletrônico. Ó. Deixa eu mostrar o par eletrônico para você ver do amino. Ele tem 2 elétrons livres, ele tem um PEL, e aí o H+ interage justamente com esse PEL, e consegue fazer uma ligação. Então ele consome o H+, portanto, esta parte é a parte que reage com ácidos, por ser básica. E lembrem que bases reagem com ácidos. Portanto, se um composto reagiu com um H+, é porque este composto se comportou como uma base. Agora, se você observar o OH- aqui, este OH- pode ser consumido, adivinha por quem? Por esse hidrogênio. Esse hidrogênio que você está vendo aqui. Esse hidrogênio pode ser facilmente ionizado, liberando seu elétron e saindo na forma de H+ para atacar o OH-. Então você consegue, deste modo, ter ataque tanto no ácido quanto na base, e no meio neutro você vai ter justamente ação dupla. Tá? Portanto, como vai ficar o seu aminoácido em um meio neutro? O hidrogênio entrou aqui, então vou apagar, ó, vai ficar H3, vamos colocar assim, ó, 3, tá vendo? Mais, porque aquele H+ entrou ali, e o outro hidrogênio saiu, doando o seu parzinho eletrônico, tinha 2 elétrons, o elétron veio aqui para o oxigênio,
então vai ficar com O menos, né? Porque justamente quando um ácido para arrênios é ácido, ele doa o H+. E foi justamente o que aconteceu ali. O aminoácido doou o H+ para se conectar com o OH-, e o H+ do meio acabou entrando aqui no amino e pegando o parzinho de elétrons, formando NH3+. Se você não entendeu isso, o professor reproduz, ó. O H+ do meio vem aqui e esse par de elétrons, ó, vou pegar aqui a bolinha, só a bolinha, acho que não vai sair só a bolinha. Mas essa bolinha aqui, ó, acaba vindo para cá, tá vendo, ó, desse jeito. O H+ perde esse mais, forma-se uma ligação e o sinal de mais fica aqui com o nitrogênio agora, porque de fato o nitrogênio cedeu um elétron para o hidrogênio. Lembrando que o nitrogênio tem 5 elétrons, né? Ele tem um aqui, 2 aqui com cada hidrogênio, desse modo, e agora mais um aqui, você pode perceber, fecham os 5 direitinho, tá? Então, é isso que vai acontecer, queridos, nesse processo. Se o meio é neutro, você vai ter uma ação tanto na parte básica quanto na parte ácida. Ah, professor, mas ficou muito ruim a explicação, não entendi nada, né? Tem um jeito mais simples de fazer isso? Tem. Ó, é só para explicar para o leigo. O aminoácido, ele tem uma parte ácida e uma parte básica. Se numa reação a parte ácida mudou, é porque ele agiu com a parte ácida. Se numa reação a parte básica mudou, é porque ele agiu com a parte básica. Se numa reação as duas partes mudaram, é porque ele agiu com as duas partes. Tudo bem? Bom, vamos lá então. Caso você não tenha entendido, tá aí mais uma oportunidade para você entender como o H+ entra, né? Mais uma vez, como ele pode agir com a parte básica? Ó, vou mostrar para você aqui agora com desenhos, vários desenhos para você entender. Vamos colocar aqui o PEL. Tá? É importante que você entenda que tem um elétron do hidrogênio aqui, ele faz duas ligações com hidrogênios, então eu vou escrever, ó, 2 hidrogênios aqui, cada qual com um elétron, totalizando 5 elétrons para o nitrogênio. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? 2, 3, 4, 5 elétrons para o nitrogênio. Você entendeu isso? Porque ele está na família 15. Beleza. Tá vendo esse H+ aqui, ó? O que acontece? Ele não tem elétron, ele precisa de elétron. Quando ele chega aqui, ele vê um PELzinho aqui em cima. Tá vendo o PEL ali, ó? Tem um PEL aqui. O que acontece com esse PEL? Um dos elétrons acaba sendo cedido para o hidrogênio. O hidrogênio perde a sua carga positiva, porque ele recebeu um elétron, então ele não é mais positivo. E como o nitrogênio doou o elétron, ele vai ficar positivo. E aí você vai ter um N, tá vendo? H1, 2, 3, mais NH3+. É por isso que fica um NH3+. E aí você percebe que ele atuou como uma base de Lewis, porque cedeu o par eletrônico. Também atuou como uma base de Bronsted, porque recebeu o H+, e para Bronsted, quem recebe o H+ é uma base. Então, como vai ficar o seu aminoácido quando ele reagir num meio que é ácido, eminentemente ácido? A parte que é, tá vendo, ó? Essa partezinha aqui, que é a parte da base, vai sofrer uma alteração. Então, vai ficar com NH3+. Deixa eu colocar o maisinho ali do lado do N para você não se atrapalhar. NH3+, dessa forma. O que houve de manutenção, de alteração? Alterou a parte da base. Portanto, ele agiu como a parte básica. Agiu como uma base. Né? Que é o que ele faz quando ele está num meio ácido. Ele só pode se comportar como base porque ele está enfrentando um ácido. Lembrando que sempre os opostos se consomem. Ah, mas e se ele estiver ali no meio básico, o que vai acontecer? Queridos, a gente já conversou várias vezes que na química orgânica, os ácidos carboxílicos são os ácidos, digamos assim, proeminentemente clássicos, exemplos da parte ácida da química orgânica.
O que isso quer dizer? Quando você fala em ácidos na orgânica, você fala em ácidos carboxílicos, ácidos orgânicos. E como é que funciona um ácido orgânico? O hidrogênio que é ionizado é esse aqui, ó. Viu? Ele sai, portanto ele deixa seu elétron, então sai um H+, e esse parzinho eletrônico acaba ficando justamente com oxigênio. Assim como todos os outros ácidos que até então a gente já trabalhou, tá vendo? Que liberam H+, e fica o ânion aqui sobrando. Lembra que o professor conversou com você? Cada hidrogênio arrancado é um elétron doado. Tá aí, o elétron doado, O- e o H+. Esse H+ que foi liberado vai atacar quem? Vai atacar o OH- que você tem aqui. Então ele vai interagir com o OH- e vai formar H2O. Então, desse modo, o seu aminoácido, no final, no frigir dos ovos, vai ficar assim, ó, com um rico sinal de menos aqui, indicando que ele ionizou esse H+, que acabou interagindo com o OH- e formando justamente uma água. Então, é assim que um aminoácido reage em meios neutros, ácidos e básicos. E para você explicar para o leigo, basta você dizer: ácidos só podem reagir com bases e bases só podem reagir com ácidos. Portanto, como o aminoácido tem as duas coisas, ele, quando reage com ácido, reage com a parte básica. E quando reage com uma base, reage com a parte ácida. Tudo bem? Pois bem, além disso, e a nossa última parte sobre os aminoácidos, tece ali um comentário sobre uma ligação muito importante na biologia, chamada de ligação peptídica, que se cria um baita problema conceitual nela. Veja, a ligação peptídica não é a ligação entre os aminoácidos, é a ligação originada da reação dos aminoácidos. Como assim? Uma interação entre aminoácidos é uma coisa. Agora, quando esses aminoácidos reagem e formam uma nova substância, é outra coisa. A ligação peptídica é a ligação desta nova substância gerada pela reação entre os aminoácidos. E essa nova substância é uma amida. Se a minha fala ficou muito confusa, eu vou me esforçar mais e vou tentar te mostrar com um desenho. Vou desenhar para você ver. Aqui você tem dois aminoácidos, ok? Perceba que o aminoácido da esquerda, esse aqui, e o da direita, esse aqui, são diferentes. O da direita tem o R2 e o da esquerda tem o R1. Então são radicais diferentes, são aminoácidos diferentes. O que vai acontecer? Quando o radical ácido de um aminoácido interage com o radical amino do outro aminoácido, vai haver uma substituição nucleofílica, literalmente, e uma desidrataçãozinha, vai sair uma água dali. Não é uma reação de neutralização nesse caso, é uma reação muito semelhante à reação dos ésteres. Ela é complexa, você vai ter todas aquelas etapas de mecanismos que não vem ao caso mostrar nesse momento. Entretanto, basta lembrar que vai haver aqui, ó, uma saída, deixa eu copiar, colou, prontinho, ó, de água. Então você vai ter uma remoção da água. Eu vou colocar aqui para você ver. Deixa eu montar assim para você. Ó, a água vai ser removida desse modo. Prontinho. E eu tenho certeza que você já notou qual é a função orgânica que se formou ali. Você percebeu? Que função orgânica é essa que tem o nitrogênio ligado diretamente na carbonila? É a função amida. E a água que saiu foi exatamente essa daqui. Tá vendo? Então, nesse processo, vai haver a formação de água. Vai ter a remoção de uma molécula de água entre os aminoácidos. E esse grupo funcional que se formou, que se fez aqui presente, isso é o que identifica o peptídeo e a ligação peptídica. Isso é a ligação peptídica. Ligação peptídica. É a amida. A amida é a ligação peptídica. A amida formada. Ok?
amida é igual a um peptídeo. Assim. Tudo bem, queridos? Então, este é o estudo sobre os aminoácidos. É bem fácil mesmo. Aminoácidos são compostos que possuem um radical amino e um radical ácido. Eles têm caráter anfótero, podem reagir tanto com ácidos quanto com bases. E a reação entre os aminoácidos de substituição nucleofílica gera justamente uma amida. E essa amida é o peptídeo, é a petit, né, de pequenininho, é a parte pequena de algo maior que a gente vai estudar logo logo chamado de proteína. Então, a ligação peptídica é uma ligação covalente atômica gerada numa amida. A amida é o peptídeo obtido a partir da reação entre os aminoácidos. Tudo bem?